Olá, que o Eterno Salvador possa abençoar a todos. Estou deixando aqui mais uma mensagem no canal que fica em Lucas no capítulo 10, Mateus no capítulo 10 também fala a mesma passagem, e vamos completar com 1 Coríntios capítulo 9. Eu vou analisar Lucas 10, porque se eu ir lá em Mateus também, no capítulo 10, o vídeo vai ficar muito longo. Então, nós vamos ler Lucas 10 e 1 Coríntios capítulo 9. Por que essas passagens? Porque os líderes religiosos têm pegado essas passagens e têm atribuído essas passagens como base bíblica para eles enriquecer às custas do Evangelho. Será que realmente a Bíblia dessa base para ele enriquecer as custas do Evangelho? Se eles pegar um textinho isolado, para aqui e para acolá, e aí eles põem na mente da pessoa que aquilo tem base. Mas se a gente ler o contexto inteiro, vai ver que é um engano deles. Vamos começar aqui em Lucas no capítulo 10, no verso 1, e vamos até o verso 7. Depois disso, o Senhor designou outros 72, e os enviou 2 a 2 diante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhe disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando como cordeiro entre lobos. Não leve bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúde a ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, diga primeiro a paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de você repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fique naquela casa, comam e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Precisamente aqui no versículo 7 diz assim, repetindo: fique naquela casa, comam e bebam. Comam e bebam. Você percebeu? Comam e bebam. E que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Você percebe aqui que o salário que está falando aqui não é um salário por mês, mas era o sustento para eles. Por quê? Porque era o necessário. Vamos aqui em 1 Coríntios capítulo 9. Vamos ver se está falando diferente. Se dá base para eles enriquecer às custas do Evangelho. Diz assim: não sou livre, isso é Paulo falando. Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês o resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Você está percebendo? Ele falando aqui, nós não temos o direito de comer e beber? Você percebeu que lá em Lucas, no capítulo 10, precisamente no versículo 7, fala a mesma coisa, de comer e beber. Não temos nosso direito de levar conosco uma esposa crente, como faz os outros apóstolos, irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de receber o sustento sem trabalhar? Você está percebendo aqui que está em conexão com Lucas 10. Se eu tivesse lido Mateus no capítulo 10, era a mesma coisinha. Vamos aqui continuando aqui no versículo 7. Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa?
Pois está escrito na lei de Moisés: não amordaça o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com os bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, e isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara ou quando debulha, deve fazer na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se os outros têm o direito de ser sustentados por vós e nós não temos nosso ainda mais? Mas nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Agora vem um versículo aqui que eles amam, eles adoram, eles pegam esse versículo e faz dele o que quiser. Porque aqui está o verdadeiro distorcimento, onde eles pegam um versículo isolado e distorcem. O versículo 14 diz assim: da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que viva do Evangelho. Você percebe aqui que Paulo está falando aqui, ele fala da vinha, ele fala do fruto, ele fala do rebanho, ele fala da lei, porque os levitas recebiam alimentos e os levitas não eram ricos. Os alimentos que recebia lá na época da lei era para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro também. Então você percebe aqui que eles usam esses textos para poder se enriquecer às custas dos outros. Porque é muito fácil pegar uma Bíblia e pegar essas passagens isoladas e para mim arrancar dinheiro das pessoas. Porque eles usam o nome de Deus mentindo e pega texto isolado e fala que aquilo é diretamente para Deus. Eles falam que aquilo é para obra. Eles falam que aquilo, se você der, você vai ser abençoado, aquilo vai aumentar, usando Malaquias capítulo 3, que é onde diz que vocês vão ter bastância, nem aonde guardar vai derramar, abrir a janela do céu, sendo que ali era chuva. Então, meus irmãos, é um engano muito grande que esses líderes religiosos têm feito com as pessoas. Enquanto eles andam de carrão, eles andam de... Muitos deles têm até avião, e tem muitas pessoas que não têm mesmo nem o que comer em casa. E anda atrás desses homens, e ele arrancando dela o que ela não tem, e eles estão fazendo dela negócio, fazendo comércio. Então eu espero ter ajudado nesses textos. Esses textos que eu acabei de ler, que é o mesmo que eles usam, só que eles usam versículo daqui para lá isolado. Esses textos não dá base para ele enriquecer de forma alguma. Não dá base. Porque se desse base para enriquecer, se fosse verídico, os apóstolos tudinho tinham morrido rico. Paulo mesmo passou fome, Pedro, Barnabé, João. E eles andavam a pé, andavam de navio. Paulo, vários relatos na Bíblia que Paulo andou de navio e fala que passou fome, passou sede, passou várias coisas, açoites. E esses homens nos dias de hoje que querem ter a mesma autoridade que aqueles apóstolos tinham e para pegar dinheiro do povo, é a única coisa que eles sabem fazer, é enganar o povo. Então, meus irmãos, eu espero ter ajudado a cada um de vocês, porque esses textos não dão base para enriquecer as custas do Evangelho. E esses homens, os apóstolos que recebiam o sustento, chegavam numa casa e aquela casa
sustentava ele se aceitasse receber as boas novas. Aceitava e lá ele comia e bebia, porque o trabalhador é digno do seu sustento. Agora esses líderes religiosos, eles vai no templo, ele fala meia hora, 1 hora no máximo, e eles querem ganhar rio de dinheiro. Passa o tempo todo dormindo, tosquejando. Eles gostam de dormir, como está escrito lá em Isaías 56:11, os pastores. Então vai cada um para sua ganância, cada um para o seu caminho. Então eles têm feito muitas coisas na vida das pessoas, coisas que desagradam a Deus. Além de ele estar botando as pessoas no mau caminho no sentido, porque o mandamento que Deus nos deu, inclusive você tem um vídeo aí no canal, que o mandamento que Deus nos pede é de amar o próximo, é de ajudar o próximo. Porque lá em Tiago 1,27 diz que a religião pura e verdadeira, imaculada com Deus, é esta: que cuida dos órfãos, das viúvas e se afasta da corrupção do mundo. Aí muitas vezes as pessoas têm seu dinheiro ali e às vezes parece um necessitado e elas não ajudam aquele necessitado para levar lá para o cão guloso, que está lá de boca aberta esperando. E elas deixam de cumprir o mandamento de Deus que nos deixou. Então, esses pastores, esses líderes religiosos, eles estão fazendo com que as pessoas não cumpram a palavra de Deus. E como eles usam texto isolado, texto daqui para acolá, então as pessoas, por falta de conhecimento, acabam acreditando naquilo que ele fala. Então eu espero ter ajudado esses textos que eu acabei de ler. E você pode pesquisar. Você não lê só um texto isolado, como eles mandam, mas você lê o capítulo inteiro e entenda, compreender. E peça direção ao Espírito Santo. Peça direção a Deus, que Ele vai te mostrar qual é o verdadeiro evangelho que deve seguir. Eu vou ler aqui Tiago capítulo 1, verso 5, que diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, se você pedir sabedoria a Deus, Deus vai te dar sabedoria. Sabedoria para não cair no engano desses homens. Sabedoria para firmar sua casa espiritual na verdadeira rocha, que é a palavra de Deus. Eu espero que possa ter ajudado a cada um dos irmãos, que a graça do nosso eterno Salvador possa reinar em nossos corações e que o Senhor esteja nos protegendo. O Senhor esteja nos fortalecendo a cada dia. E eu agradeço em nome de Jesus.